Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo. Venha estudar conosco a palavra do Senhor. E hoje sobre um tema muito importante: a força do perdão. A força do perdão. Nós vamos estar dando início. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos trabalhando esse tema nesta manhã, mas eu gostaria de ler a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Então, o texto sagrado é em Colossenses capítulo 3, versículo 13. E nós vamos trabalhar mais especificamente a parte B do versículo. Então diz assim a palavra do Senhor: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor nesta manhã e, em especial, a parte B, que diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a orientação do Senhor. É sempre importante ler a palavra, mas é importante também pedir a orientação do Espírito Santo. Quero convidar você para que nós, nesse momento, nós possamos fazer esta oração ao nosso Deus. Querido e amado Deus, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer por esta hora bendita, por esse momento tão importante, ó Pai, que nós estamos meditando na Tua palavra. Vem, Senhor Deus, falar ao nosso coração. O Senhor conhece o íntimo da nossa alma. Ó Pai amado, tudo aquilo que nós precisamos. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, irmã, cada pessoa, Pai, que nesta hora, Senhor Deus, nos dá o privilégio de poder meditar na palavra junto, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir, Senhor Deus, a Tua voz. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o nosso tema, então, é a força do perdão. Perdão é muito importante na vida do cristão. Nós precisamos aprender a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Se o Senhor Jesus não nos perdoássemos, todos nós não receberíamos também a salvação. Mas perdoar é você mesmo ser curado muitas vezes. Porque o perdão, ele nos abençoa de tal maneira que ele nos levanta. E tanto para a pessoa que tem a misericórdia e que perdoa, como também para a pessoa que é perdoado. Então, dentro dos nossos relacionamentos, muitas vezes nós temos algumas dificuldades, mas em Cristo Jesus nós podemos receber então o perdão. Na nossa revista, nesta manhã, conta-se a história de uma senhora idosa que frequentava uma determinada igreja e ela já estava enferma, em estado já muito grave, e ela recebeu a visita do seu pastor. E ela quis falar com o seu pastor a sós. E ela chegou e disse assim ao pastor: pastor, muitos anos atrás, quando eu ainda era mocinha, eu trabalhava e lavava roupa para as pessoas. Um dia achei um dinheiro no bolso de uma calça e eu fiquei com ele, sem nada dizer à dona daquela mala de roupa. O Senhor não imagina o quanto me arrependo e é raro passar um dia em que eu não lembro dessa situação. Se eu soubesse onde
mora aquela mulher atualmente, eu iria lá e devolver aquele dinheiro e pedir perdão. Mas eu não sei, porque ela mudou e foi para um lugar onde eu não sei onde ela está morando. Daí ela virou, abriu uma gaveta, tirou de lá uma pequena caixa e dessa caixa tirou um dinheiro que estava dobradinho e entregou para esse pastor. E continuou dizendo: pastor, leve esse dinheiro, que eu calculo ser equivalente àquele dinheiro que eu peguei, e dê para alguém necessitado. E peço que o Senhor considere, junto comigo, que estou devolvendo desta maneira aquele dinheiro que eu peguei daquela senhora, ainda na minha mocidade. O pastor orou com ela, pedindo perdão a Deus por ela, e esse pastor foi embora. A senhora, por sua vez, começou a apresentar melhoras e em pouco tempo ela estava boa e estava curada de tudo. Ela viveu presa à culpa tanto tempo que ela chegou a adoecer. E no ato da confissão, perdoou-se a si mesma, recebeu o perdão de Deus e ficou livre do seu algoz. Ela ficou curada. A questão, muitas vezes nós trazemos algo dentro da nossa vida, no nosso contexto, que nós precisamos pedir perdão a Deus. Porque se nós não pedirmos perdão a Deus, nós adoecemos. E eu sei que nesta manhã eu estou falando para pessoas que, assim como eu, em muitos momentos da nossa vida, nós temos nos nossos relacionamentos momentos que nós temos que pedir perdão, porque senão nós adoecemos como essa senhora. É interessante, irmãos. O primeiro ponto da nossa lição é o teor do perdão de Deus. O livro de Romanos, o capítulo 4, versículo 25, ele trata mostrando para nós sobre esta verdade. O maior perdão de todos é certamente o perdão dos nossos pecados, que Deus realizou em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 4, versículo 25, ele diz para nós: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo se entregou naquela cruz do Calvário, ali por nós, pelos nossos pecados. A Bíblia diz que todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapacitados para fazer qualquer coisa, quanto menos nos arrepender, quando Deus decidiu nos salvar e colocou em ação o seu plano salvador. A salvação de Deus tem tudo a ver com o perdão, irmãos. Porque Jesus Cristo, ele nos perdoou. Mas porque ele nos perdoou e teve misericórdia de nós? Nosso perdão a nós mesmos
e aos outros deve ser motivado por razões semelhantes, parecidos com as funções das coisas que nós vivemos. Muitas vezes nós precisamos ter coragem de enfrentar as situações e pedir também perdão a nós mesmos e perdão ao nosso semelhante, perdão a Deus, muitas vezes por algo que nós fazemos contrário à vontade do Senhor. Segundo lugar, coragem de perdoar a si mesmo e aos outros. Eu tenho que ter coragem de perdoar a mim mesmo e perdoar também as outras pessoas. O nosso perdão a nós mesmos e aos outros é a condição básica para que Deus nos perdoe também. Então, se você quer receber o perdão de Deus, você também tem que perdoar. E o texto sagrado, em Mateus capítulo 6, o versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então ele traz para nós, mostrando que Cristo nos perdoou a nossa dívida. E dessa forma, nós temos que perdoar aqueles que também são os nossos devedores. Há uma necessidade de perdão. Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao semelhante nos nossos relacionamentos e muitas vezes confessar diante de Deus. Nós temos que ter coragem para fazer isso. Mas é interessante que, diante disso, ele trata também mostrando sobre o amor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 7, ele diz a respeito do amor: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas pessoas, elas ficam teimosamente presas à amargura e aos ressentimentos com sua vida e seu trabalho, às vezes nem tanto por serem pessoas ruins, pessoas desagradáveis, mas por não saberem perdoar. Tem gente que não sabe perdoar. É preciso entender que perdoar é o que você faz para libertar você mesmo de uma parte sua que está presa ao pesar, que está preso também à raiva, e isso traz problemas também emocionais. É um engano tentar manter escondido os erros cometidos por você mesmo ou por outras pessoas. Eles começam, muitas vezes, uma palavra até pesada, a apodrecer e a cheirar mal esses erros cometidos. A melhor coisa a fazer é admitir honestamente, esclarecer as coisas, se desculpar, é perdoar. Às vezes, o que nos impede de falar claramente é o medo de revelar a nossa fraqueza e nos expor aos pontos fracos e risco que nós temos na nossa vida. A pessoa que não consegue perdoar aos outros mostra ser autocentralizadora,
não consegue enxergar que neste mundo todas as pessoas sofrem? Ou será que tem alguém que não sofre? Que está passando ileso neste mundo? Há uma expressão que traz para nós de um poeta, professor norte-americano, e ele trata justamente mostrando para nós sobre essas verdades. É Henry Wadsworth Longfellow. E esse poeta, professor norte-americano, assim ele se expressa a respeito então de ter coragem de perdoar a si mesmo e aos outros. E ele diz: se pudéssemos conhecer os segredos do coração e a história de nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada um tristeza e sofrimento suficiente para desarmar toda a hostilidade. Veja o que ele diz: se pudéssemos conhecer os segredos do coração e a história de nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada um tristeza e sofrimento suficiente para desarmar toda a hostilidade. Em outras palavras, ele está dizendo: se essas pessoas que nós temos raiva, que nós não perdoamos, nós conhecêssemos essas pessoas intimamente e pudéssemos olhar dentro dessas pessoas, nós poderíamos ver que essas pessoas que muitas vezes nós temos como os nossos inimigos, nós encontraríamos uma grande tristeza e sofrimento suficiente para nós não criarmos dificuldades para com eles. E isso está intimamente ligado a olhar para dentro do nosso coração, para nós conhecermos a nossa vida, o nosso viver. Terceiro lugar, o perdão da família. Em primeiro lugar, entre o casal. O perdão diário entre o casal é um exercício constante de amor que os une cada dia mais. Vai unindo cada vez mais o casal. Duas pessoas criadas em famílias diferentes e com habilidades distintas, elas se casam e passam a viver uma vida em comum. No início do casamento, os dois começam a ver as suas expectativas em relação ao outro e a vida conjugal fica muito a dever. Os desapontamentos e frustrações começam a querer se instalar na vida dos dois, abrindo caminho para os ressentimentos e para os rancores. Então, diante disso, precisamos estar atento para que não deixe que esses sentimentos de rancor possam fazer morada no coração. Por isso, entre o casal, o perdão da família é muito importante para que não deixe essas coisas morar no coração. Não somente o casal, mas muitas coisas que vêm na nossa mente, que fica no nosso coração e que precisa ser tratado para não fazer morada. Há uma expressão que eu ouvi algum tempo atrás, que nós não podemos impedir que os pensamentos, as dificuldades venham sobre a nossa vida, mas nós podemos, sim,
orar a Deus e pedir para que esses pensamentos não façam morada no nosso coração. Então é muito importante nós não termos esses ressentimentos. Então, se você tem no seu coração alguma amargura, algum rancor, algum sentimento, coloca diante do Senhor, em especial na vida familiar. Também entre os pais e filhos. A Bíblia Sagrada nos conta a história de Amnon e Absalom. O texto lá de 2 Samuel, capítulo 13, versículos 14 e 15, ele vai tratando e vai mostrando a história desses dois irmãos. A maneira com que Amnon foi tratando para ter um relacionamento com a sua irmã Tamar, um relacionamento que era contrário à vontade do Senhor, e diz que houve uma trama e ele até adoeceu, criaram uma situação para que ele tivesse então um relacionamento contrário à vontade de Deus. Entre pais e filhos, Amnon e Absalão. E o versículo de 2 Samuel capítulo 13, verso 14 diz: porém ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia, Tamar, sua irmã, antes sendo mais forte do que ela, forçou a se deitar com ela. Não ouviu no relacionamento dos irmãos o que Tamar estava falando, a sua irmã, dizendo que não era o certo fazer isso. Mas ele forçou esse relacionamento. E o versículo 15 diz: depois de Amnon, sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Levanta e vai-te embora. Os relacionamentos. Os relacionamentos entre pais e filhos. Amnon e Absalão. Os dois irmãos. Relacionamento entre os seus pais também. Queridos irmãos, precisamos cuidar essas situações para que elas não tragam problemas dentro do nosso convívio. O que mais se ouve em todo o mundo, muitas vezes, é a culpa dos pais, que ele é culpado pelos insucessos dos seus filhos. Esse filho não teve sucesso porque ele não teve uma boa orientação dos seus pais. Muitas vezes é mencionado nesse sentido. Mas, muito embora os pais nem sempre estejam totalmente isentos dessas culpas, os filhos não devem viver um papel de vítima. Todo mundo é pecador e tem uma natureza decaída. Por mais que se esforce, vai falhar uma vez ou outra. Vai acontecer uma falha. E aí então devemos chegar diante de Deus, diante dos nossos pais, diante dos nossos irmãos e diante do Senhor e pedir perdão por algo que nós temos feito contrário à vontade do Senhor. Também nós temos o relacionamento entre pais e filhos, nós já falamos, e o relacionamento entre irmãos. Nós temos vários textos que poderíamos colocar nesta manhã, mas eu quero salientar aos irmãos somente a questão de Caim e Abel. Esses dois irmãos, os primeiros irmãos
da face da terra. Eles já tiveram dificuldade no seu relacionamento. E o versículo 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja o que diz o texto. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Relacionamento entre irmãos. Temos outros textos também que falam sobre isso. Mas eu pergunto para você que nos ouve nesta manhã: você já teve dificuldade com relacionamento com um dos seus irmãos? Ou você tem ouvido, diante da sociedade em que nós estamos inseridos, dificuldade, relacionamento entre os irmãos? Um exemplo bíblico ficou bem claro para nós nesse texto nesta manhã. Aí então o perdão dentro da família e o perdão diante dos irmãos. Quarto lugar, nós vemos as enfermidades da falta de perdão. Assim como nós pudemos ver no início a história dessa senhora, que ela, por ter cometido ainda na sua infância aquele dinheiro que ela escondeu, que acompanhou ela durante toda a sua vida, e todos os dias ela se lembrava, ela chegou a adoecer. Nós vemos que isso também acontece em nosso viver. As enfermidades da falta de perdão. Na nossa cultura, nós temos a crença e o hábito de considerar a doença como uma fatalidade que veio de fora de nós e essa fatalidade nos atingiu. Porém, a razão de muitas enfermidades está em nossa recusa do perdão. Quando nós abrimos a nossa alma, desejosos de vingança, inimizade, inveja, mágoas, rancores, nós cremos diante de condições favoráveis ao surgimento de várias doenças em nosso corpo, em nossa mente. Na verdade, a vasta maioria das enfermidades começam na alma. Infelizmente, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e atos, muitas vezes atos pecaminosos, contrário à vontade do Senhor. Quando alimentamos estes males, eles se instalam em nossa alma e eventualmente se estendem ao nosso corpo. Mas quando entendemos isto, perdoamos aos nossos semelhantes, buscamos a ação purificadora do Espírito Santo, pedimos que ele penetre no mais profundo da nossa alma, volta à saúde. Os médicos atestam que são inúmeros os casos de curas através do perdão, que a razão de muitas enfermidades está em nossa recusa ao perdão. E os médicos atestam que são inúmeros os casos de cura através do perdão. Há uma dica aqui que eu quero deixar para todos os irmãos, do livro Quem Ama Não Adoece. Um tema muito bonito. Quem ama não adoece.
do Dr. Marcos Aurélio Dias da Silva. Então esse livro, ele diz especificamente sobre isso, que aquele que ama não adoece, ele tem possibilidades muito grandes de não adoecer, porque ele está bem diante de Deus. Outros exemplos nós temos também na palavra do Senhor. As enfermidades da falta de perdão. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 12 e 13 diz: E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Vejam bem, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Agora veja o versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja que maravilha a palavra que Deus mostra para nós. Ainda o versículo 14 de Mateus capítulo 6 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E o versículo 15 diz: Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Para nós concluirmos nesta manhã, irmãos, errar é humano, perdoar é divino. Todos necessitamos perdoar para recebermos também o perdão de Deus. Se quer receber o perdão, você precisa também perdoar. A incapacidade de perdoarmos a nós mesmos e aos outros faz com que vivamos torturados por toda a sorte de sentimentos mesquinhos, como ressentimentos, raivas e frustrações. E eu quero trazer uma palavra agora para nós concluirmos, que você possa pensar nessa aplicação para a nossa vida. Faça um propósito de pedir perdão a Deus, que Ele traga a lembrança às pessoas que você precisa perdoar. Que Deus lhe traga à sua mente, ao seu coração, a lembrança das pessoas que precisam ser perdoadas. Quantas pessoas? E quem sabe na caminhada da vida, aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, essas pessoas precisam receber o perdão. E quando você libera o perdão, você mesmo está sendo também curado por Deus. Segundo, peça a Deus que lhe ajude a se lembrar dos seus fracassos. Fracassos que te envergonharam e cujas as amargas lembranças estão alojadas no recôndito da tua alma, lá dentro do seu coração. Querido e amado, a oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra também esta verdade, que nós devemos perdoar e perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você quer receber perdão? Você precisa perdoar. Quem primeiro perdoou a mim é você? Jesus. Jesus é que perdoou. Então eu quero deixar esta palavra nesta manhã, que Deus o abençoe grandemente a sua vida, que você possa receber o perdão de Deus e também liberar o perdão às pessoas que precisam, e assim você receber também a cura e não ter nenhum ressentimento
um rancor dentro do seu coração. A força do perdão. Se você conhecer esta força do perdão, você vai ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você venha realizar. Querido e amado, estamos chegando ao final da nossa escola bíblica dominical. Eu quero nesse momento estar orando com você nessa manhã. Não sei como está o seu coração. Não sei se você precisa de receber perdão, de liberar um perdão, mas a verdade é que Cristo nos perdoou e Ele deixou esse exemplo para mim e para você. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, queremos te agradecer por esta manhã, pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Ó Deus querido, a tua palavra foi ministrada nessa manhã. Alcança cada vida, cada coração, Senhor. E que o perdão de Deus, que nós já recebemos na cruz do Calvário, esteja, Senhor Deus, presente na nossa vida. E que, se tem alguém nessa manhã que precisa liberar também perdão, que o Senhor abençoe e que essa pessoa tenha força no Senhor para liberar esse perdão. E assim, Senhor Deus, seguir diante de Ti, Senhor Deus, glorificando, bendizendo o Teu nome em tudo o que venha fazer. Abençoa cada pessoa, cada família, que nesta hora, Senhor Deus, ouve a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Querido e amado irmão, amigo, muito obrigado. Que Deus o abençoe grandemente. E se Deus permitir, no próximo domingo, estaremos aqui mais uma vez, orando e buscando a orientação do Senhor. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.